Boa noite para todos. Eu me chamo Jubedi Ravete e a minha equipe ficou com a temática climatologia. A gente vai falar hoje sobre os climas da região Nordeste, né? Porque a região Nordeste ela tem vários climas distintos e eles se configuram, na maioria das vezes, em um clima seco e temperaturas elevadas. Isso se dá ao fator pela localização geográfica da região Nordeste, que ela fica mais próxima da linha do Equador. E é dessa forma que os raios solares eles se intensificam mais nessa região. E por isso que as temperaturas da região nordestina elas se elevam durante praticamente o ano inteiro. Bom, agora podemos ver o mapa que representa os climas da região Nordeste. Bom, na parte laranja tá a região que representa o clima tropical, né? Onde estão localizados os estados da Bahia, do Piauí, do Ceará e do Maranhão. Já situado no equatorial úmido, que é a parte vermelha do mapa aí, a gente pode ver que é o Maranhão e um pouco da divisa com o Pará, né? Que é o clima equatorial úmido. Já na litorânea, a gente vê grande parte do Rio Grande do Norte, abarcando também a Bahia, que é a parte tropical litorânea, onde ficam as grandes praias, né, que abarcam toda essa área verde. E a tropical semiárida, a gente vê que abarca grande parte dos sertões nordestinos, né, que é a parte amarela do mapa. O clima semiárido apresenta altas temperaturas e elas vão entre 25 graus e acima de 28 graus, e elas acabam resultando na baixa umidade do ar, além de longos períodos de estiagem, com chuvas escassas, mal distribuídas. Entre os climas do Brasil, o semiárido é o mais quente, e ele está presente em grande parte no Nordeste, no Sertão e norte de Minas Gerais. Ele também abrange parte da América do Norte, da África, da Europa, da Ásia, da Oceania. A vegetação nesse clima, né, no clima semiárido, ele abrange dois tipos de biomas brasileiros: a caatinga, com predominância na xerófila, com exemplos dos cactos, e o cerrado. E esses tipos de vegetação abrangem cerca de um terço do território brasileiro. A caatinga é a que é mais predominante nas regiões com esse clima, que ocupa uma área aproximadamente de 955 mil quilômetros quadrados. O cerrado, em contrapartida, apresenta um inverno bem seco e verão com altos índices de chuva. Nesse tipo de vegetação, o solo ele é pobre em nutrientes, abriga plantas de aparência seca, plantações baixas e retorcidas. Meu nome é Gabriele. Eu fiquei com clima tropical litorâneo. É a mesma coisa de clima tropical úmido. Ele se apresenta em um verão quente e úmido, com temperaturas elevadas o ano todo, que varia entre 25 a 31 graus. Possui estação com chuvas irregulares, com maior ocorrência entre o mês de abril a julho. Esse clima ele é predominante em toda a zona da mata. Compreende uma faixa de terra que acompanha o litoral e se estende desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. É nessa região que se situam as capitais dos estados do Nordeste, com exceção de Teresina, Fortaleza e São Luís. O clima tropical úmido ou litorâneo, né, pode ser chamado, é também predominante na zona do Agreste, em parte dos estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Pernambuco e de Alagoas. Agora vamos falar sobre o clima tropical nordestino, que é o clima tropical semiárido. O clima tropical semiárido ele apresenta uma baixa umidade, com temperaturas médias em torno de 27 a 31 graus, podendo chegar até 31 graus nos longos períodos secos. As chuvas são raras, o índice pluviométrico é inferior a 700 milímetros anuais, podendo ocorrer entre os meses de abril a maio.
O clima tropical semiárido ele é predominante na porção central do Nordeste brasileiro, que é encontrado em parte do estado do Piauí, no meio norte e em parte da zona do Sertão, no estado do Ceará, né? Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Pernambuco, em Sergipe e Bahia. O grande problema do sertão é que a irregularidade das chuvas, que quando não chove nos meses esperados, surgem os períodos de seca, com elevadas temperaturas e que pode prolongar por vários anos. Oi, gente, boa noite. Me chamo Adriele e eu vou falar um pouco sobre o clima equatorial úmido. Então, o clima equatorial úmido, ele se apresenta em uma área a oeste do Maranhão, próximo à fronteira com o Pará, sendo ele influenciado principalmente pelo clima equatorial. Nessa região chove bastante. O seu índice pluviométrico e as suas temperaturas, elas se mantêm elevadas com as médias entre 25 a 27 graus. A sua vegetação é formada principalmente por matas densas, típicas das regiões de muita umidade. A vegetação ela é bastante variada, formada por muito verde e espécies frondosas e abundantes, bem adaptada às altas temperaturas e à grande umidade. Além disso, no sertão nordestino, o período chuvoso normalmente dura apenas 2 meses no ano, podendo eventualmente até não existir, causando as secas. Olá, turma, boa noite. Meu nome é Beatriz, certo? Então, assim, eu quero já iniciar com vocês, assim, pedindo que vocês olhem para esse mapa para a gente fazer essa análise, certo? Só que antes disso, assim, eu quero que vocês puxem na memória para a gente relembrar quais estados formam a nossa tão amada região Nordeste. Então, assim, vamos relembrar quais estados formam e quais são os climas para a gente entender aqui justamente o que está colocado no mapa. Então, assim, a gente entende o quê? Que a nossa região Nordeste ela é formada pelos estados do Maranhão, Piauí, pelo nosso amado Ceará, pelo Rio Grande do Norte, pela Paraíba, por Pernambuco, por Alagoas, Sergipe e Bahia. E a gente sabe que tudo isso tem uma extensão territorial assim bastante significativa. Aí, partindo disso, é importante o quê? A gente saber quais são os climas predominantes em nossa região. Quais são? São os climas tropical úmido ou também tropical litorâneo. Tem o tropical semiárido, tem o tropical e tem o equatorial úmido. Então, assim, partindo disso, a gente deve entender o quê? Que esse clima tropical úmido, ele é muito predominante aonde? Ele vai muito compreender essa faixa de terra que acompanha o litoral do Rio Grande do Norte até mesmo o sul da Bahia. Por quê? Porque lá existe um índice pluviométrico médio anual entre 2.000 e 3.000 milímetros. Então, assim, a gente percebe que também é uma precipitação boa, certo? A gente entende isso. E partindo disso, a gente vai entender o quê? A gente vai entender que o nosso clima tropical semiárido, ele é muito proveniente onde? No próprio sertão da Paraíba, que também a gente pode estar acompanhando isso no mapa para a gente entender, certo? E que lá o índice pluviométrico é inferior a 700 milímetros anuais, ou seja, é baixo, né? É baixo e isso é muito relativo aos meses de abril e maio. Aí, quando a gente vai justamente para o clima tropical, que também foi citado, o que a gente percebe? A gente percebe que o índice
pluviométrico dele é de 1.000 a 1.750 milímetros e ele é muito assim predominante aonde? Na parte do Maranhão, do Piauí, do Ceará e também da Bahia, certo? E agora, quando a gente vai para o nosso clima equatorial úmido, a gente vai falar de um índice pluviométrico com uma média. A gente está falando aqui de média, certo? Esse daqui não é algo que seja obsoleto, não. A gente está falando de média. Então, a gente parte de uma média de 2.000 a 3.000 milímetros. Ou seja, isso tem uma grande quantidade de chuva durante a maior parte do ano. E ele é muito predominante aonde? Na faixa estreita do Maranhão e também na fronteira do estado do Pará com a região norte. Então, assim, tudo isso a gente pode agora levar para o mapa, que onde a gente percebe é que existe as determinações de clima e partindo disso existe essa questão dessa precipitação anual desse índice pluviométrico, para a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa região, para a gente entender, né? E para a gente perceber isso de acordo com as peculiaridades de cada um. Agora vamos falar sobre a média anual de temperatura no Nordeste. Devemos saber que a localização geográfica influencia em muito nas temperaturas da região, que geralmente estão elevadas. Normalmente as médias anuais ficam entre 20 e 28 graus, mas em alguns estados, como no Piauí e Maranhão, as máximas podem chegar a 40 graus. No sertão nordestino, as temperaturas também se mantêm elevadas, acompanhadas de um tempo seco. Nessa região, as chuvas são bastante regulares, durante em média 2 meses no ano, com nível de precipitação baixo inferior a 1.000 milímetros. Algumas áreas do sertão sofrem com longos períodos de estiagem. Em algumas áreas do Nordeste, os meses de inverno surgem para dar uma sensação agradável. Nos planaltos e também no litoral, as mínimas podem ficar até 12 graus, mas na Chapada Diamantina já foi registrado uma mínima de 1 grau. Agora, como foi dito anteriormente, mas vamos recapitular um pouco. Clima tropical, comum no sul da Bahia, na área central do Nordeste do Maranhão, em algumas cidades do Piauí e Ceará e na região litorânea de todos os estados do Nordeste, onde o verão geralmente é quente e chuvoso, com altas temperaturas, e o inverno é bem seco, com temperaturas que variam entre 18 e 26 graus. E também tem o semiárido, que é conhecido por tropical semiárido, que se apresenta na área central do Nordeste, onde as temperaturas se mantêm elevadas durante todo o ano, podendo chegar a 40 graus em épocas mais secas. O semiárido é predominante em grande parte do Piauí, no sertão nordestino, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Sergipe e Pernambuco. No semiárido há uma área conhecida como Polígono das Secas, uma área que apresenta muita aridez, similar à região desértica. Também temos o equatorial úmido. Se apresenta em uma área a oeste do Maranhão, próximo à fronteira com o Pará, sendo influenciado principalmente pelo clima equatorial. Nessa região chove bastante. O índice pluviométrico médio anual pode chegar a 3.000 milímetros, mas as temperaturas se mantêm elevadas com médias entre 25 graus e 27 graus. Também temos o tropical úmido, que é conhecido por tropical litorâneo. É responsável por manter as temperaturas elevadas durante todo o ano, variando entre 25 graus e 31 graus. Somente nas regiões das serras e do planalto da Borborema, as temperaturas apresentam uma baixa. Durante o tempo chuvoso, elas podem diminuir e chegar a 14 graus. Isso porque as áreas elevadas e as serras do agreste criam uma barreira impedindo a penetração das massas de ar úmidas que vêm do Oceano Atlântico. E por fim, o clima tropical úmido é predominante na zona da mata, zona do agreste, que se estende pelo Rio Grande do Norte, parte da região sul da Bahia e também ocupa parte dos estados da Paraíba, Alagoas e Pernambuco, principalmente na cidade de Triunfo, Campina Grande, Lagoa, Gravatá e Garanhuns. As regiões com clima tropical úmido também apresentam chuvas irregulares. Normalmente, os meses de abril e julho correspondem ao período chuvoso e o índice pluviométrico médio anual pode chegar a 3.000 milímetros. A parte leste do agreste, que fica próxima ali à zona da mata, chove mais que a parte oeste, voltada para o sertão nordestino. Relação entre relevo e clima.
incidência de radiação solar, quantidade de precipitação, temperatura. O relevo é um fator determinante para o clima. Podemos observar que aqui mesmo em nossa região Nordeste, nós temos áreas serranas, temos áreas de chapada, onde essas áreas nós podemos observar que temos diversos tipos de temperatura, como temperatura baixa, temperatura alta, nessas áreas de altitudes. E também durante a noite temos temperatura bastante baixa, devido à influência do relevo que causa essa variação de temperatura. Nos casos de temperatura baixa e alta, e às vezes até temperaturas moderadas, são causadas devido à variação dos tipos de relevo que influencia no nosso clima. Temos também as depressões, tudo gerado em torno de cada área de relevo. Podemos observar também que temos as variações das chuvas, pois como o relevo tem sua influência na temperatura, logo a diferença de temperatura por área influencia nas diferentes quantidades de chuva por área. Bom, é isso. Boa noite a todos. Meu nome é Maílson e hoje eu vou falar um pouco da climatologia do Nordeste e, em especial, aqui dos sistemas meteorológicos que atuam aqui no Nordeste. A gente tem alguns sistemas, mas em especial eu vou falar sobre o maior responsável pela nossa quadra chuvosa, que é a ZECIT, que é a Zona de Convergência Intertropical. Esse sistema ele atua aqui na nossa região entre os meses de fevereiro a maio. Ele migra no sentido sul, em meados de janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, e retorna assim em sentido norte em meados de abril, fim de abril, início de maio. Esse deslocamento da ZECIT a gente associa a períodos chuvosos e períodos secos. Na imagem aí, a gente está representando um período chuvoso, foi quando a ZECIT migrou no sentido sul. Dá para perceber na imagem que ela está pegando boa parte do Nordeste já. Ela já está bem ao sul, a latitude bem ao sul. E em anos mais secos, ela costuma ficar em latitudes mais ao norte. E a gente tem um exemplo no ano de 2012, quando ocorreu um longo período de estiagem aqui na nossa região. A ZECIT ela se encontrava mais ao norte, em latitudes mais ao norte. Isso que ocasionou o período de seca. A ZECIT ela é formada e trazida pelos ventos alísios, que são esses ventos que trazem essa nebulosidade aqui para a costa nordeste. A gente tem alguns fatores que influenciam essa migração da ZECIT, principalmente quanto à temperatura do Oceano Atlântico e Pacífico, onde no Oceano Pacífico a gente tem dois fenômenos. A gente tem o fenômeno de El Niño, que é quando há uma elevação da temperatura. A temperatura sobe em torno de 0,5 grau. Isso a meteorologia estuda há bastante tempo e chega na conclusão de que sempre que período de El Niño, há seca aqui no Nordeste, há um período de menor quantidade de chuvas. E em períodos de Laninha,
que é o processo oposto, onde a água do Pacífico resfria em torno de 0,5 grau, sempre está associado a períodos mais chuvosos aqui no Nordeste, a quadras de maior quantidade de chuvas. A gente tem outros sistemas que ocasionam chuva. Temos os vorticiclones de altos níveis, os VECANs, temos as ECAs, que ocasionam chuva mais na parte norte aqui do Nordeste. Mas em especial, a gente, como está aí na imagem, a gente tem a representação dela pegando aí boa parte do Nordeste, porque ela é responsável mesmo pela nossa quadra chuvosa. Aqui na imagem a gente tem essa representação de como a zecite ela é influenciada pelas temperaturas. Aqui nessa primeira imagem do lado esquerdo a gente tem um ano seco, mais seco, e a gente percebe que a temperatura no Atlântico Norte ela está mais quente, enquanto que está no Atlântico Sul está mais fria. E nessa convergência de ventos, a zecite ela acaba migrando mais para o norte. E na segunda imagem a gente tem o Atlântico Norte com temperaturas mais frias e a parte aqui do Atlântico Sul com temperatura mais quente. Isso favorece que a zecite se localize mais ao sul, como está na imagem aí. E aí a gente tem um ano chuvoso, porque a zecite ela migrou para o sul. Então a gente entende que a zecite é totalmente influenciada por essas temperaturas, porque dá para analisar que em anos de temperaturas mais quentes no Atlântico Norte a gente tem anos secos, enquanto que quando está mais fria a gente vai ter anos mais chuvosos. O fenômeno da seca pode ser definido como um período onde as condições climáticas elas são alteradas devido à falta de chuva de um determinado local. O gráfico do lado direito do slide ele representa alguns municípios, alguns estados que foram afetados pela seca, com destaque para Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Esse é o período de 2016. Para fazer um comparativo, do lado esquerdo tem um mapa que ele representa a seca no período de dezembro de 2021, mais recente, feito pelo Mecanismo Monitor de Secas da Agência Nacional das Águas, ANA. Esse mapa ele traz a informação de que houve uma expressiva elevação da seca em algumas áreas, por exemplo, Rio Grande do Norte, Paraíba. Já no sudoeste do Piauí, norte de Sergipe e sudoeste de Alagoas, houve uma diminuição da seca. O seguinte mapa representa o polígono das secas, uma vasta área de 1.348 municípios. Esse termo usado, polígono, ele se refere a essa região que está delimitada em laranja, que ela sofre com a falta de água ou a baixa oferta desta por longos períodos. A instituição de uma área assim, ela vai muito além de representações em mapas. Ela significa que esse território e essa população vão ter acesso à maior oferta hídrica, ao desenvolvimento de pesquisas e ao financiamento dessas políticas. Aqui estão as nossas referências. A equipe agradece a atenção de todos e está aberta a qualquer eventual dúvida.